Que nosso propósito é salvar vidas, né? Então, Exato. isso a gente tem um apelo e talvez muita gente se identifica, pessoas que trabalham conosco, né? A gente tem um tempo de casa médio dos colaboradores mais alto do que a média do mercado, talvez pela proximidade que a gente traz da gestão ou da própria empatia da companhia, né? Mesmo que a gente fale de resultado, mas a gente também tem que ter a contrapartida de estar num ambiente colaborativo. E também pela estratégia também, no sentido de, poxa, é uma coisa bem manufaturada, como você comentou, né? Exato. Tem um turnover muito alto, acho que de uma certa maneira, por mais que tenha processo, pode perder qualidade também, pode, né? Não só em qualidade e também em perdas, né? Então, hoje a gente tem programas de remuneração variável para a produção que mede perdas e eles podem ganhar mais ou menos. Então, a gente consegue aterrissar esse desdobramento de consciência da qualidade através de um programa de remuneração variável, né? Então, eles têm uma remuneração variável deles que é em volume e perdas, né? E as perdas vale mais do que o volume, porque a gente fala sempre, se as perdas estão controladas ou estão abaixo do limite, a produção é consequência, né? Então, a gente acaba trazendo para eles a consciência, logicamente, primeiro da segurança, segundo, qualidade, terceiro, a consequência vai vir a produtividade, né? Então, sim. A gente tem uma estratégia de divulgação diária do valor da remuneração variável. Cada dia o programa se chama Soma, porque ele vai somando vários conceitos, né? Tem esse que é volume e perdas, e diariamente eles têm um valor que eles vão acumulando conforme o resultado do dia anterior. Uhum. E tem alguns programas daí mais focados em incentivo dos melhores, dos reconhecimentos por ideias, por atitude. Então, a gente tem programas de maior impacto e menor para manter isso vivo, né? Então, voltando ao que eu tinha começado a falar, então a gente tinha nossos valores muito entre os tradicionais, né? Compromisso, velocidade, humildade. Só que eram algo muito comum e a gente queria transformar isso. O que seria nossos valores para a gente sustentar mais 50 anos da companhia, né? E a gente começou a escutar, a gente fez todo um processo de escuta dos colaboradores para que eles reconhecessem, né? A GP era reconhecida por quais comportamentos, quais atitudes, qual o modelo de gestão que nós tínhamos para a gente poder se fortalecer daquilo que nos trouxe até aqui, mas também evolucionar eles, que nos ia nortear para os próximos 50 anos, né? Então, a gente contou com esse coleta de dados dos colaboradores, depois um trabalho instigante também com a gestão, né, de entender, ok, isso nos fez chegar até aqui, mas para a gente chegar a um futuro e seguir crescendo, qual que são os nossos novos valores, né? E no final a gente acabou consolidando em novos 4, né, que são muito aspiracionais, né? Um deles é o Founders Mentality, inspirado um pouco pela história da companhia e até na figura do Dom José, do nosso fundador, do filho dele também, que é o nosso CEO. E o segundo o primeiro é mente de dono, né? É a mentalidade de dono, né? Então, o segundo é sonhar grande, né? Então, legal. Sonhar pequeno, sonhar grande custa o mesmo. Então, essa frase, acho que resume um pouco do que a gente quer sempre estar crescendo, inovando, trazendo inovação. A gente tem várias práticas, seja de gestão ou até depois de RH, que a gente pode se aprofundar, que traz essa abertura, né? Que a gente tenta trabalhar numa organização não tão hierárquica, que todo mundo possa ter acesso e poder atuar, né? Então, algo que me trouxe aos 15 anos na companhia, acho que talvez foi a liberdade de poder participar, né? Então, participar, opinar e talvez até liderar projetos que talvez em algum momento eu não me imaginava capaz, mas ter essa abertura, eu acho que isso acaba potencializando que você vai transformando, né? Terceiro, que foi a foco no cliente, né? O Customer Focus. E o quarto é a meritocracia, né? Então, a gente tem algo muito fundamental lá, que ninguém alcança nada sozinho, né? E a meritocracia se alcança por trabalho em equipe, né? Então, por isso que nossos programas tentam sempre vincular, logicamente, o coletivo com maior peso e alguns aspectos individuais, que logicamente é a atitude, aquilo que cada um proativamente pode aportar na companhia. Muito legal. Então, a gente vem trabalhando nesses últimos anos na consolidação desses novos valores, né? Então, disseminando qual que é a expectativa de condutas esperadas e algo aspiracional, né? Então, cultura, né? Até pela literatura, nenhuma cultura se muda com menos de 5 anos, né?
Então, a cultura vem do cultivar, né? Então, é igual você ter uma planta que todo dia você tem que tratar ela, cuidar, dar sol. Exato. Ou seja, então a gente tem feito nesse trabalho, criado rotinas e ritos, né, dentro da cultura, para que essa cultura se perpetue ou evolucione à medida do que a gente construiu lá no papel, né? Uma coisa que eu vejo também assim, questão de cultura, várias empresas que passaram por aqui que a gente entrevistou, a gente percebe que a cultura ela nasce muito do dono, né? Exato. Do fundador ali, quem tava, ou dos primeiros fundadores ali que colocaram as primeiras pedras, né? Os primeiros tijolos, né? E entra chuva, entra sol, sai sol, ano, décadas, você percebe que a cultura, mesmo que ela venha se mudando, ela tem aquela pitada do fundador ali sempre, né? Ela tem a grande visão daquele fundador, etc. Por mais que naquela época, né, 60 anos atrás, fosse bem diferente. Mas às vezes acontece isso com vocês lá também, mas eu vejo que a cultura dos fundadores sempre está muito presente. Talvez de uma maneira diferente, com uma outra abordagem, uma outra... uma situação diferente, mas sempre está ali, né? Sempre no background. Sempre faz parte.